Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo dos recursos. Nós estamos vendo os recursos para o STF, os recursos extraordinários lato sensu, aqui no módulo dos processos nos tribunais. Pois bem, no último vídeo nós fizemos uma pequena introdução a respeito desta função extraordinária, dessa categoria dos recursos extraordinários lato sensu. Vimos as distinções que existem, especialmente associadas à finalidade distinta, ao efeito devolutivo limitado quanto às questões de direito. Isso nós estudamos no último vídeo. Nós também chegamos a fazer menção que os recursos extraordinários contam com requisitos específicos de admissibilidade, além dos requisitos de admissibilidade, vamos assim dizer, genérico dos recursos como um todo, como o interesse, o cabimento, a legitimidade, a tempestividade, o preparo. Todos esses requisitos permanecem nos recursos extraordinários lato sensu. E além desses requisitos padrões de todos, esses recursos extraordinários contam ainda com requisitos específicos, que é o que nós começaremos a ver. Esses requisitos específicos são de 4 ordens: esgotamento das instâncias ordinárias, interposição simultânea ou conjunta, pré-questionamento e repercussão geral. No vídeo de hoje, nós falaremos sobre esses 2 primeiros requisitos específicos: o esgotamento das instâncias ordinárias e a interposição simultânea ou conjunta. Então vamos a eles sem maiores delongas. O primeiro desses tópicos que nós veremos é justamente o esgotamento das instâncias ordinárias. E o esgotamento das instâncias ordinárias é um requisito específico desses recursos extraordinários com assento constitucional. Quer dizer, é por força de uma previsão na Constituição que você deve esgotar as instâncias ordinárias, seja no RESP, seja no RE. Vamos lá, o artigo 102 da Constituição Federal trata da competência do STF. E nós já vimos no inciso 2º a competência do recurso ordinário constitucional, vimos isso em alguns vídeos para trás, mas hoje nós vamos ver o inciso 3º, que é o recurso extraordinário, percebam. Então compete ao STF julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida traz as hipóteses. Nós não veremos essas hipóteses agora. O nosso objeto aqui é o estudo do esgotamento das instâncias ordinárias como requisito específico. E é dessa expressão aqui, ó, única ou última instância, que você vai retirar esse requisito de esgotamento das instâncias ordinárias. No mesmo sentido, o artigo 105 da Constituição Federal prevê a competência do STJ, inciso 3º, para julgar em recurso especial as causas decididas, olha aí de novo, em única ou última instância. Está aqui o requisito do esgotamento das instâncias ordinárias. As causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida, e vai trazer as hipóteses. Nós estamos aqui focados no esgotamento das instâncias ordinárias. Quer dizer, esses recursos, nós vimos que são recursos excepcionais, extraordinários no sentido de excepcionais, e devem ser utilizados, portanto, como a última medida, diz a doutrina, a última ratio. Quer dizer, a parte deve se utilizar de todos os recursos cabíveis, de todas as medidas cabíveis perante os tribunais ordinários. Não pode, dito de uma outra forma, a parte pretender pular a instância. Porque se você for pensar, diante de uma sentença que você recebesse, você já ia logo propor um recurso extraordinário para o STF. Para que você ia para o TJ, para depois caber outro recurso no TJ, para depois caber outro recurso no TJ, para que depois você vá para o STJ, para depois quem define a questão ser o STF. Todo mundo ia direto para o STF, quando não teria sentido, então, a estruturação do ordenamento jurídico. Você não pode pular a instância. Você deve seguir os recursos cabíveis de cada uma das decisões. Então, o recurso extraordinário lato sensu, RESP e RE, ele deve ser interposto após a definição
após estar sedimentada a questão jurídica nos tribunais ordinários, nas instâncias ordinárias. Quer dizer, não cabe nenhum recurso perante a instância ordinária. Você pode cogitar do STJ e do STF. Numa leitura a contrário senso, se for cabível recurso ordinário perante o tribunal ordinário, será descabido RESP e RE. Ok? Esse é o primeiro dos requisitos que eu queria ver hoje com os senhores, o esgotamento das instâncias ordinárias. O próximo requisito específico é a interposição conjunta ou interposição simultânea. Esse não está na Constituição, está no Código de Processo Civil. Vejam o que prevê aí o artigo 1031. Na hipótese de interposição conjunta de RE e RESP, os autos serão remetidos ao STJ. Quer dizer, quando se cogitar da interposição ao mesmo tempo, diante de um mesmo acórdão de RE para o STF e RESP para o STJ, você deve interpor os dois simultaneamente. Por que você deve interpor os dois simultaneamente? Exceção feita ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território e do Tribunal Regional Federal, que tem atuação lá em Brasília, todos os outros tribunais, especialmente diante dos autos físicos, todos os outros tribunais, eles atuam em outra unidade da federação. E especialmente nos casos dos autos físicos, o drama que surge é o seguinte: você imagina se você tivesse que mandar o recurso do TJ do Rio Grande do Sul para Brasília para julgar o RESP perante o STJ. E aí, com o resultado, regressaria para o Tribunal do Rio Grande do Sul e a parte interporia o RE para voltar para Brasília para o STF julgá-lo. Não faria sentido, seria contraproducente. Então, nas hipóteses em que o acórdão recorrido tem fundamentos sólidos para justificar o cabimento isoladamente do RESP, lei federal, ordenamento federal, infraconstitucional, e do RE, impugnação quanto a questões constitucionais, eles devem ser interpostos simultaneamente ou conjuntamente, como diz lá o artigo 1031. Percebam que essa é uma hipótese, portanto, de exceção ao princípio da singularidade, que nós estudamos na teoria geral dos recursos. De cada decisão será cabível apenas um recurso e deve ser interposto apenas um recurso. Você não pode interpor mais uma pluralidade de recursos. Eu estou em dúvida qual seria o recurso cabível. Então vou interpor 2, 3, 4, 5 recursos, um deles será cabível. O tribunal despreza os outros 4 e vai julgar aquele. Não pode ser assim. Até porque esbarraria na questão de preclusão consumativa, né? O primeiro recurso interposto perde o direito de interpor qualquer outro recurso em face da decisão. Essa é a regra, o princípio da singularidade. Nesse caso, nós temos uma previsão justamente que excepciona. Além do artigo 1031, percebam aí o enunciado de número 126 da súmula de jurisprudência dominante do STJ, que prevê ser inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente por si só para mantê-lo, o acórdão, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário. Quer dizer, é descabido o RESP se o acórdão agride tanto a lei federal infraconstitucional quanto a Constituição e a parte só interpôs RESP. Então aquele acórdão vai permanecer em tese como ofensor, como uma via de ofensa à Constituição. Isso não se pode cogitar. É descabido o RESP. Ok? Nos parágrafos do 1031, nós temos algumas previsões, assim como no 1032 e 1033, de ordem procedimental, vamos assim dizer. Então, 1031 prevê justamente a interposição conjunta ou simultânea. Você está aqui no TJ do RJ, por exemplo, o acórdão que você vai impugnar, que você recebeu, ele é apto, ele sozinho agride o ordenamento infraconstitucional federal e a Constituição Federal. Os fundamentos são suficientes para mantê-lo isoladamente. E você tem que interpor, então, RESP e RE. E você o faz, interpõe RESP e RE. O julgamento desse caso começa pelo STJ, para julgar o RESP. E depois, se for o caso, vai julgar o RE.
é justamente o que nós veremos aqui. Concluído o julgamento do recurso especial, os autos serão remetidos para o STF, para apreciação do recurso extraordinário, se este, o recurso extraordinário, não tiver prejudicado. Se o relator do recurso especial perante o STJ considerar prejudicial o recurso extraordinário, quer dizer, questão prejudicial é aquela que tem que ser julgada primeiro, né? Então, se o STJ entender que tem uma questão constitucional que antecede a análise da questão infraconstitucional, o que a lei prevê? Ele, relator do RESP, em decisão irrecorrível, sobrestará o julgamento do RESP e remeterá os autos para o STF. E nesse caso, se o relator no STF do recurso extraordinário rejeitar essa prejudicialidade, ele vai também em decisão irrecorrível devolver os autos para o STJ para que ele julgue primeiro o recurso especial. No 1032 nós temos a previsão, já é um outro caso. Se o relator no STJ entender que o recurso especial versa na verdade sobre questão constitucional, quer dizer, a parte deveria ter interposto o RE, mas ela interpôs o RESP, ele deve conceder à parte o prazo de 15 dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral, que é um requisito específico do RE, e para que ele, recorrente, se manifeste precisamente sobre a questão constitucional. E aí, cumprida a diligência, o relator no STJ remeterá o recurso para o STF, e o STF, em recurso de admissibilidade, vai analisar se vai julgar aquele RESP convertido em RE mesmo, ou se vai devolver, o STF pode devolver para o STJ para apreciar como RESP. Não tem nada de questão constitucional, é uma questão infraconstitucional mesmo. No mesmo sentido, o 1033, quer dizer, em sentido inverso, né? Se o STF considerar que a ofensa à Constituição que foi afirmada no RE, na verdade, ela é reflexa, porque pressupõe, antes de analisar a Constituição Federal, a interpretação da lei federal ou do tratado, muitas das vezes a lei federal densifica a Constituição, né? O que o STF faz nesses casos de ofensa reflexa? Remete o recurso extraordinário para o STJ. E o STJ deverá julgar o recurso extraordinário como sendo recurso especial. Percebam que nesses casos do 1032 e do 1033, o que nós temos aqui é a aplicação do princípio da fungibilidade, né? A parte interpôs RESP, quando aos olhos do relator no STJ deveria ser RE. Ele dá prazo para ajustar, porque o RE tem mais requisitos que o RESP. A parte interpôs RE, quando aos olhos do STF seria RESP. Ele diretamente ele manda para o STJ para julgar o RE como RESP. Percebam que no caso do relator do STJ entender que o RESP deveria ser um RE, ele tem que dar prazo para a parte tratar melhor da questão constitucional e demonstrar repercussão geral, que é um requisito específico. E, além disso, pode bater no STF e voltar, porque compete a última palavra ao STF. No caso do STF, não vai bater no STJ e voltar. O STJ não pode falar assim, não, a ofensa não é reflexa nada, devolvo para você. O STJ vai ter que julgar, ok? Então, senhores, eram essas as considerações que eu queria fazer com os senhores sobre esses dois requisitos específicos dos recursos extraordinários lato sensu. O esgotamento da instância ordinária, a Constituição fala única ou última instância, e a interposição conjunta ou simultânea, ok? Nos próximos vídeos nós falaremos sobre o pré-questionamento e a repercussão geral. Vou fazer um vídeo para cada. Então, o próximo vídeo nós falaremos sobre o pré-questionamento, depois sobre a repercussão geral, para que possamos avançar no recurso extraordinário, no recurso especial e nos outros recursos que faltam ainda, ok? Então, senhores, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.